Você devia fazer terapia. Eu acho que todo mundo devia ter a chance de fazer terapia. Eu não entendo o que eu tô fazendo aqui. Eu chego e falo. Aqui é o lugar para falar. Tem que ter muita coragem para estar aqui. Terapia é um processo difícil. Ou você me apresenta o seu mundo pra gente pensar juntos, ou a gente não tem mais o que fazer aqui. Tem muita gente que não fala o que sente. Mas falar é só o início do processo. Eu faço o Caio Baroni, o novo terapeuta, e ele tem um jeito de trabalhar diferente do Theo, essa que é a graça. Mais novo, mais sanguíneo, mais visceral. Vai tomar essa cartela toda? Tem coisas que são só nossas, que a gente quer ter um cantinho secreto, sabe? Só pra elas. Tipo esconderijo? Exatamente. Como é hábito no Sessão Terapia, ele é um terapeuta excepcional, mas com conflitos. E é essa beleza de você ver o ser humano por trás do terapeuta e não só aquele terapeuta, aquela esfinge enigmática, que é a imagem que muitos têm do terapeuta. Eu quero me livrar dessa lembrança, dessa dor. Não faz sentido. Você sabe que você não tá bem. Você não devia atender. Como um bom personagem deve ser, é um ser cheio de contradições e conflitos gravíssimos. Os terapeutas mais preparados para atender um paciente são justamente os que estão com uma questão pessoal parecida. Da onde você tirou isso? Da minha cabeça. Que torna, então, esse personagem muito atraente e comovente. Quando um paciente sai, a gente nunca sabe se ele vai voltar. Olá a todos, vou fazer aqui um breve comunicado, uma breve introdução para essa sessão de terapia que será apresentada. Isso eu já tinha vontade de fazer há algum tempo, conforme o volume de atendimento nos anos em que eu trabalho foi crescendo e crescendo. Eu pensei assim, puxa vida, se as pessoas pudessem ter acesso a um pouco do conteúdo do que acontece dentro de uma sessão de psicanálise da alma. Mas aí era inviável, porque as pessoas tratam de questões particulares, de questões de conflitos, de questões de relacionamento, de questões de prosperidade, de questões de crenças, de questões de traumas da infância, feridas do ego, coisas íntimas. É impossível trazer uma sessão com este contexto para publicar em vídeo. É impossível, é antiético, expõe a pessoa, seria uma completa estupidez, embora sejam sessões riquíssimas de conhecimento, de acolhimento e de flores, porque a gente vê conforme o paciente vai sendo acolhido, vai sendo respondido, vai sendo acolhido, vai sendo respondido, conforme a gente começa a colocar as ideias dele a respeito dos seus conflitos em ordem. Conforme ele começa a falar e colocar para fora, porque até tem uma frase, o Jung usava essa frase, sabe? E essa frase está no Evangelho de Tomé, Se colocares para fora aquilo que tem dentro de ti, isto irá salvá-lo, mas se guardares aquilo ali, aquilo irá matá-lo. Então, o que isso quer dizer? Que quando a pessoa guarda conflitos internos, ideias equivocadas, e ali fica remoendo e remoendo, ela está indo em direção à morte. Se eu vim para que tenham vida e vida em abundância, é o eu da presença que vem em nós. Como o ser humano não faz a menor ideia de como ver isso, como o ser humano que não chega ao conhecimento da vida mística, da prática da presença ou de algo muito semelhante a isso, não consegue trabalhar essas coisas, então ele não busca essa vida em abundância que vem de uma presença dentro dele, aonde ele adquire equilíbrio emocional, maturidade, austeridade, postura, equilíbrio, de paz de espírito, a tal da paz do Cristo. Ele vai alcançando aquele entendimento e ele vai tendo o quê?
uma mente metafísica. E não é uma mente poderosa de produzir pensamentos mágicos. Ele é o observador tranquilo, é o Buda. Ele é o observador tranquilo da realidade. Ele é conhecedor da causa e do efeito, porque Deus é lei, causa e efeito de si mesmo. Mas quando nós estamos sobre a lei do karma, aí é causa e efeito dentro da ignorância, dentro da sombra. E é isso que causa todos os problemas da vida humana. Eu escutei até recentemente um comentário que veio de uma pessoa que estuda psicanálise. É um comentário de uma pessoa que ela não me disse nem o nome. Eu não sei nem o nome da pessoa que fez esse comentário, mas um comentário muito interessante e eu vou colocar ele aqui. A pessoa disse assim, ó, que isso, psicanálise que trabalha sombras? Isso é psicanálise de botequim. Sinto muito. Se psicanálise que trabalha sombras for psicanálise de botequim, vai discutir isso com o Jung. Vai numa sessão kardecista, pede pro Jung baixar e troca uma ideia com ele. Aí se quiser leva uma pinga, né? Porque acha que tá no botequim, vão bater um papo de boteco. Pô, caramba. O trabalho com as sombras não é a maioria dos terapeutas que entende. O trabalho com as sombras ele é muito mal entendido por boa parte de terapeutas. Vou falar terapeutas para mim não botar o dedo nessa nem naquela classe, senão seria crítica e julgamento. E não é. É um ponto de vista técnico e científico. Certo? Ciência cristã, a psicanálise da alma é ciência. É a ciência do viver desta forma. Renascer pelo Espírito é uma ciência. Certo? O indivíduo tem que compreender invisível e manifesto para ele poder viver aonde estou, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, para começar a aprender a viver dentro dessa realidade que agora ele começa a descobrir que é quântica, que é tudo quântico. Eu nem gosto de falar quântico, porque a palavra quântica caiu no rodapé da crença na prosperidade, certo? E a psicanálise da alma não trata desse assunto. Nós tratamos do assunto Deus, do assunto onde a psicanálise como ponte psicológica, psicanalítica, leva ao entendimento de determinados assuntos para que o indivíduo encontre paz, sossego, sentido em sua vida e possa resolver seus conflitos. Como diz a primeira frase do capítulo 10 do Sabedoria do Caminho Infinito, ó, já está virando aula essa introdução de uma sessão, né? De um vídeo que vai ser publicado agora de uma sessão de terapia. Como diz a primeira frase do capítulo 10 do Sabedoria do Caminho Infinito, comece sua vida espiritual por compreender que todos os conflitos devem ser apaziguados dentro de sua consciência. Então, se a pessoa não aprender a aliviar esses conflitos dentro da consciência, eles vão continuar se manifestando fora. Ele pode ser o maior pensamento positivo do mundo, não interessa, ele vai estar cheio de sombras ali dentro, porque ele não conhece esse processo. Então, numa sessão de terapia, a pessoa é ouvida, ela fala, ela se expressa, ocorre um processo que chama livre associação. O que é livre associação? A mente dela pula aqui e pula ali, fala o que quer, pensa o que quer. Na medida em que ela confia um pouquinho no terapeuta, ela vai falando a respeito de suas dúvidas, dos seus problemas, dos seus conflitos. Normalmente a pessoa que vem para o atendimento e a psicanálise da alma, ela traz primeiro os conflitos humanos, conflitos diversos. Aquilo é ouvido com muito carinho e com total isenção de crítica e julgamento. E eu não vou amacetar a pessoa falando, estude isso, estude aquilo, não. A pessoa vai ser ouvida, vai ser acolhida, vai ser compreendida. Junto com isso, nós vamos pegar, porque o pessoal que me procura é o pessoal da mecânica quântica, certo? É o pessoal que é adepto, que é interessado, que é simpatizante. Às vezes procura religioso, já atendi até pastores. Eu atendo psicólogos, psicanalistas, religiosos, certo? E a maioria, né? A maioria dos pacientes são interessados no assunto mecânica quântica, no assunto poder da mente, no assunto prosperidade. Vem muita gente com problema de relacionamento, com problema dentro do relacionamento, pessoas que não têm relacionamento e pessoas com problemas dentro do casamento, dentro do noivado, pessoas com sofrimento, certo? Mas tem muita gente tentando entender um pouquinho melhor a prática da presença, meditação contemplativa, Joel Goldsmith. E nesse atendimento, enquanto eu vou, não importa o conteúdo que a pessoa traz, é livre, traz o que quiser, é totalmente livre, eu vou trabalhando devagarzinho a sombra da pessoa sem ela perceber. Ela nem percebe que a sombra está sendo trabalhada.
Aí eu vou ensinando um pouquinho desse processo para ela aprender a observar propriamente os próprios pensamentos, porque não é muito fácil. O ser humano está sequestrado, refém do modo humano de pensar. Outro dia também eu ouvi um comentário de uma outra, que esse comentário de botequim saiu de uma psicanalista, tá? Outro dia também eu ouvi um comentário de uma outra psicanalista, não estou metendo pau, não estou generalizando, são casos isolados, que psicanálise não poderia ter nada a ver com prática da presença. Como assim? Se a psicanálise ou a psicologia é amadurecimento emocional, é individuação, é em direção ao self, o que a gente tem no material do Joel? Não é self, não é presença. Self é ser é presença. Então, individuar é ir em direção ao centro do nosso ser, é ter maturidade, equilíbrio, domínio emocional. Quem tem maturidade, equilíbrio, domínio emocional tem mente quântica, ele tem emoção, ele tem, como é que a gente vai dizer, domínio sobre a realidade? Não, ele não é afetado pela realidade das aparências, mas ele tem comunhão interna com o invisível. Logo, o invisível que permeia todas as formas começa a responder a ele mesmo. Olha que interessante, né? Isso quer se tornar um metafísico, né? Vamos lá, voltando às explicações. Então o ser humano está sequestrado pelo modo humano de pensar. Ele precisa aprender a pensar de outra forma. Para aprender a pensar de outra forma, ele precisa falar, ele precisa conversar, ele precisa elaborar. Labor é trabalho, e é sinônimo de interioridade. Elaborar é trabalho interno. Ele tem que fazer um trabalho interno em sua própria consciência para aprender a pensar de uma forma diferente, enquanto ele convive com os próprios pensamentos humanos que ele ainda vai carregar para sempre. Não é assim? Iluminou, tem que trocar pensamento o tempo todo. O povo da mecânica quântica está numa ilusão tão grande que a gente continua vendo o tamanho dessa ilusão pelo número de adeptos do canal da Psicanálise da Alma, pelo número de adeptos do canal da Rosilda, né? Canais de mecânica quântica com 200 mil, 300 mil, 500 mil inscritos, né? Canais de miscelâneas, e o canal que trata da verdade que liberta, de verdade, revelações metafísicas, ciência cristã, com 10 mil, com 15 mil, com 8 mil inscritos. Aí está um termômetro. Isso não é uma crítica, isso é um termômetro. Então a gente está trabalhando quem? Nós estamos atrás de números da população, de um monte de gente? Não. Nós estamos trabalhando para ajudar os receptivos da verdade. Então não nos interessa números. Nós estamos trabalhando para localizar receptivos da verdade, para retirá-los do sofrimento, como nós todos que trabalhamos com isso fomos retirados, porque nós somos localizados. Sabe quando o Morfeu localiza lá um para tirar lá? É tipo isso aí. Então, a psicanálise da alma presta um atendimento que, na maioria dos casos, ajuda a pessoa a resolver os conflitos internos dela e vai trazendo para responder dúvidas sobre crenças limitantes da mecânica quântica, gente. Porque enquanto não cai o castelo de carta do pensamento mágico da mecânica quântica, a pessoa está no processo autossabotador de ilusão e como é que a gente vai dizer? É uma fantasia lúdica infantil de um emocional imaturo, que quer que as coisas venham do externo, enquanto não promove transformação interior nenhuma, zero. Então a pessoa, nesse caso, está num processo de individuação ou unificação compulsória. Ela está obrigada a individuar porque ela está dentro do todo, mas ela não está consciente desse processo. Quando ela começa a ficar consciente desse processo, tudo muda, né? Porque ela começa a não se opor ao mal, ela aprende a não oferecer resistências às situações e as coisas começam a suavizar, né? A pessoa que eu vou apresentar a sessão agora é o Rafael. Essa foi a segunda sessão que ele fez comigo. Ele está dentro de um grupo de estudo do Joel Goldsmith. Um dia eu participei de uma reunião dentro desse grupo de estudo. Depois ele veio para uma sessão que eu convidei. E aí ele marcou uma segunda sessão. Ele ligou, agendou, marcou, participou da sessão. Se eu publicar mais alguma sessão, são sessões que não têm conteúdo íntimo e emocional de cunho sigiloso. Coisas particulares da pessoa, não tem. Então, como a gente está conversando sobre visões da prática e pensamentos distorcidos a respeito de mecânica quântica e dúvidas da prática da presença, é válido, é ilustrativo, é colaborativo, vamos dizer assim, é no mínimo curioso,
né? Como que é um atendimento dentro da psicanálise da alma? O que cada um pode trazer de dúvidas aqui que podem ser trabalhadas e sanadas por uma boa conversa, né? Por uma boa transferência e contra-transferência. Porque não pode ser um bate-papo. Não pode ser uma conversa de botequim. Não pode ser eu acho isso e eu acho aquilo. Não. A prática da presença aplicada dentro da psicanálise da alma serve sim como um acolhimento e um entendimento das dores, das dúvidas e das questões e das necessidades gerais daqueles que procuram esse atendimento. Eu falei um pouquinho aqui de como funciona o atendimento, mas o que já aconteceu de coisa aqui, o que eu já vi de coisa aqui e o que eu já vi de gente que saiu do buraco do pensamento mágico não está no gibi. Porque o trabalho tem que ser eficiente, preciso, lógico, concreto, racional e tem que ter uma ação da presença. Senão eu seria um charlatão. Senão isso aqui seria apenas mais uma miscelânea, mais uma técnica, mais uma maneira mágica de ajudar você. Não, aqui não tem nada disso, né? Nós seguimos as orientações do material do Joel para ajudar a pessoa a pensar um pouco melhor dentro dessa prática. Eu já disse, o trabalho é humilde, o trabalho é pequeno, o trabalho não visa grandes números, mas nós colocamos o nosso humano com o esforço máximo da prática da presença, porque é revestido desta força da prática que nós temos coragem de tocar adiante esse projeto, esse trabalho, essa ideia, essa abordagem à população. Porque é de urgência máxima, é de caráter máximo que tanto os religiosos, esotéricos, místicos e principalmente o povo da mecânica quântica compreendam um pouco melhor sobre ego, sobre sombras e sobre individuação, unificação, comunhão interna, como viver nesta palavra. Podem me chamar de pastor, podem me chamar do que vocês quiserem. Como eu digo, né? Espiritualista tem de monte. Aqueles que se incomodarem com isso, me tomem apenas por mais um, não ligo, né? É muito melhor que seja assim, porque o assunto é revolucionário. O que eu já conversei, né? Com o padre um e outro, com o pastor. Troquei ideia com o pastor, que o cara ficou perplexo de começar a entender isso aqui desta forma. Já recebi e-mail, mensagem: olha, sou pastor, estou há 30 anos no ministério e agora comecei a entender Joel. Meu Deus, é fantástico, fantástico. Como é que pode, né? Agora, qual é a revolução que isso pode trazer na vida de cada indivíduo que tiver sede de seguir por esse caminho, tá certo? Fiquem à vontade, avaliem a sessão que vai ser apresentada agora. É uma das sei lá quantas pessoas eu já atendi. Eu estava pensando de manhã, antes de editar esse vídeo, eu já devo ter atendido aí, mais de, sei lá, umas 700 pessoas nesses anos de trabalho. Então, a bagagem aumenta, a experiência aumenta, a capacidade de ouvir, de acolher, de retribuir aumenta, e esse trabalho vai ficando cada vez mais sensível e mais preciso. Porque eu faço algo pela pessoa, eu de mim mesmo nada posso. Mas essa observação sem julgamento, a ouvindo e acolhendo e orientando, tira o indivíduo do buraco, porque ele aprende a raciocinar dentro da prática da presença. Tira dúvidas. Eu vejo alunos, os pacientes viram alunos, certo? Eu vejo alunos e pacientes aumentando o entendimento. Às vezes ele participa da terapia durante o tempo, 2, 3, 4, 5 meses. Depois vai embora. Quinzenal, nem faço questão de atender semanal. Raramente eu atendo semanal e quando alguém pede para ser atendido semanalmente, eu falo, você vai ser atendido 3, 4 sessões, você já vai ver que não precisa mais. Aí a pessoa começa no quinzenal, certo? Aí faz ali 3, 4, 5 meses de sessão, depois some, porque aprendeu um pouco daquilo. E depois, de vez em quando, alguém volta pedindo uma ajuda. Estou com uma dificuldade numa reinterpretação disso daqui, que é normal. Faz 8 anos que eu estudo Joel e o conhecimento, a prática e a tranquilidade aumenta todos os dias. Mas muita gente que tem muita pressa da mecânica quântica acha que isso vai acontecer assim. Não, vocês vão ter que ler, aprender a estudar, aprender a meditação contemplativa. E quanto mais rápido vocês eliminarem erros grosseiros da prática, mais suave fica esse caminho, tá certo? Fica aqui o meu abraço para vocês e esse presente, que são algumas sessões que serão publicadas, sessão de terapia, a psicanálise da alma, tá certo? Divirtam-se. Pelo Zoom.
Tudo bem. Então, vamos meditar um minutinho e aí a gente começa a nossa conversa. Tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Fica à vontade, fala do que você quiser e a gente vai desenvolvendo o assunto aqui, tranquilo? Tranquilo, Sandro. Bom, o meu contato contigo é porque, por mais que, assim, eu estude tudo, eu ainda estou me encontrando em conflito na parte financeira, principalmente, né? Essa ilusão ainda não aprendi a, a não sentir ela como, aliás, sentir ela como realmente ela é. Nas outras partes da minha vida tem sido um pouco mais fácil desenvolver isso, ó, a prática da presença e tudo mais. Mas nessa parte tenho tido muita dificuldade. E por mais que eu possa falar aqui, isso vem ocorrendo já há muito tempo já. Então, tem mês que eu tenho muito serviço, que eu consigo coisa, e passa a época que eu mal consigo pagar minhas contas. Então, isso vem se tornando uma bola de neve, e eu senti que sozinho eu não estava conseguindo. Irmão das meninas lá, não é? Da Juliana, Não, É claro, tem não, um irmão. Tem duas faço, moças batendo que tem um irmão que chama Rafael. Eu achei que era você, confundi. não, eu faço parte do grupo Justo. do Gilson. Com quem você Isso. trabalha, Rafael? Eu trabalho com confecção de uniforme industrial. Faço uniforme para funcionário das empresas. Eu tive confecção já por 2 períodos da minha vida. Eu trabalhei forte
confecção. E você mas assim, você tem funcionários? Eu já tive, mas agora, no momento, não. Eu diminuí bastante, porque foi diminuindo até a quantidade de serviço, Que tipo de confecção você faz hoje? Você trabalha com malha, jeans? malha, jeans, roupa É, é uni- social, é uniformes? É moda? Você tem uma marca? Como que é isso? é uniforme mesmo, uniforme industrial mesmo, para indústria, pesado, jeans, macacão, jaleco, todo esse material. E você tem envolvimento emocional com isso? Você gosta disso? Ah, gostar, assim, eu nunca gostei muito, mas eu aprendi a gostar minimamente para desenvolver o trabalho, sabe? Porque É era porque do meu pai. fazer algo por necessidade para ganhar dinheiro e não fazer algo que gosta, não tendo envolvimento emocional, né? Se a gente pegar pela mecânica quântica pura, qual é o colapso de função de onda que vai ter ali? Mas aí a grande dificuldade mas se é o que eu fiz até agora, o que eu farei da minha vida? Não sei qual seria outra coisa. Então a resposta imediata não seria trocar de segmento, mas Uhum. qual é a visão que nós vamos ter sobre o negócio que nós estamos tendo, né? Que É, o Joel nos ensina. O que você já leu do Joel, meu querido? A gente já conversou uma vez, não foi? já, o Caminho Infinito eu já li várias vezes, o Praticando a Presença também várias vezes, agora eu estou começando deixa eu pegar aqui, ainda não consegui nem encadernar. Eu, Você assistiu Data Limite e sim, assistiu a aula 11 e 12, que é a carta de Joel ao seu filho Sami. sim, Você já leu Jornada Espiritual de Joel? não, ainda não. Eu estou para começar uma série nova, até já era para ter começado, que é O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo. Como que foi a vida do Joel? Porque o Joel era vendedor. Foi vendedor a vida toda. Ele aprendeu com o pai. O pai tinha uma vida muito boa. O pai era um excelente vendedor. Os negócios do pai faliram e o Joel tentou tocar. O negócio ficou menor, entendeu? O Uhum. Joel foi sobrevivendo daquilo. O Joel tinha uma angústia, desde criança, já uma angústia com o mundo. Pô, mas tem esses problemas, o mundo, a vida humana parece que é meio sem graça. Ele já sentia um desgosto na vida desde criança. Então, quando ele entrou para o mundo dos negócios, quando era adolescente, ele seguiu o caminho do pai. E seguindo o caminho do pai, ele não tinha uma curiosidade religiosa, mas ele tinha uma curiosidade por como solucionar os problemas da vida. É lógico que tentando solucionar os problemas da vida, a intuição religiosa vem à mente. E ele falava, não, mas tem Deus, tem preces, mas tem guerras, tem algo errado com isso. Deus não atende às preces. E aí ele teve duas experiências ele teve uma experiência com uma cura do pai dele quando ele era adolescente. O pai dele ia morrer, foi curado por um cientista cristão. Uhum. E aí, ali pelos 19 anos, ele começou a ter um interesse metafísico. Inclusive, ele ouviu uma intuição que anos depois ele foi entender que era a voz silenciosa. A intuição disse, entre para a maçonaria. Ele entrou. Quando ele entrou, não que a maçonaria seja um caminho, mas foi naquele momento, para ele, foi. Quando ele entrou para a maçonaria, ele começou a aprender sobre alguns princípios metafísicos, mecânica quântica mesmo. Uhum. Então, ele estudando mecânica quântica, foi estudando o invisível e o manifesto. Estudando o invisível e o manifesto, a ciência cristã foi rondando ele, era um assunto que rondava ele. Ele começou a estudar a ciência cristã. Certo? Aí, perto ali dos 38 anos de idade, olha quanto tempo depois, ele foi ter uma catarse. Ele quase morreu, né? E ele foi salvo pela prática de um cientista cristão. Como ele já estava ali com mais ou menos 13 anos de estudo de ciência cristã, certo? Uhum. O que aconteceu com aquela cura dele? Uma graça divina pairou sobre ele, fluiu dele, se estabeleceu nele. Então, naquele momento ali, ele não se tornou um curador ainda. Certo? Ele foi curado ele ia morrer, tá?
Ele tinha nem 3 meses de vida. Com a cura daquela doença, isso está lá no Jornada Espiritual. Com a cura daquela doença, os negócios dele melhoraram muito. E ele passou para um outro nível, um outro patamar de venda. E é lógico, naquele patamar de venda, ele estava aplicando princípios metafísicos e estava estudando ciência cristã. O que ele pensava naquela época? Se eu tenho um bom produto e eu sou um bom vendedor, não tem como não vender, porque pouco importa se os meus clientes querem comprar ou não. Eu estou aqui para entregar o melhor. Se eles compram, muito bem. E se eles não compram, muito bem também. Ele não ligava. Então, a capacidade dele de vender, de conversar, de acolher, de ser simpático, vamos assim dizer, ao extremo, fazia com que ele vendesse. Então, era uma habilidade pessoal de se expressar, de se locomover no mundo. Por que os vendedores não vendem mais? Falta de capacidade de locomoção, deslocamento. Ideias, criatividade. A criatividade vem da nossa mente, a nossa mente é alimentada por quem? Pela presença. Então, ele estudando ciência cristã e com consciência dos princípios metafísicos, começou a ter uma prosperidade material melhor. Não ficou milionário. Ele viu que a coisa fluiu. A coisa fluiu por um bom tempo. Ele se tornou um excelente vendedor. Até que ele ficou doente de novo. Ele teve um negócio estranho lá, um piritreco. Ele começou a ter uns arrepicatarse, né? Que nem o professor falar, de repente pede ressonância, tem uma melhorinha, mas aí daqui a pouco piora. Porque as pessoas querem a melhorinha, mas elas não querem no reino. Quando a melhorinha chega primeiro e o problema vem depois, a pessoa fala, mas piorou. Eu não sei o que fazer, tem algo dando errado. Não, ela está num processo de individuação, está seguindo em frente e ainda não aprendeu a avaliar as próprias existências. Ainda não aprendeu a viver em fluxo independente das circunstâncias. Independe. Então, o que acontece? Ela acha que ela está cometendo um erro. Você já ouviu um termo no material do Joel que chama personalização do erro? Sim. Ele torna o erro uma questão pessoal. Quando ele torna o erro uma questão pessoal, estou fazendo algo errado. Quem é esse eu que diz que eu estou cometendo erro? Eu mesmo. Só que é o ego em mim. Isso. Então, em vez de descansar na presença, eu estou assumindo que estou cometendo erro. Em vez de contemplar as situações, descansar nelas e seguir um fluxo. É lógico, palavras são meras palavras vazias, não levam a nada e não vão trazer solução nenhuma para você. O que eu procuro fazer no atendimento? Eu procuro desenvolver uma linha de raciocínio de acordo com a necessidade daquela sessão do paciente. Normalmente começa com o paciente, depois vira aluno, e virou aluno já está no ponto da alta, né? Não precisa mais de sessão. E tem gente que faz sessões só de orientação geral. Não tem problema nenhum. Entendi. O Joel, quando ele ficou doente a segunda vez, os negócios dele... Ele foi curado de novo por outro cientista cristão. E veio a cura. Mas junto com a cura, ele não conseguia mais ir no Jockey Club que ele gostava. Ele não conseguia mais fumar, que ele gostava. Ele não conseguia mais... Ele saiu do consultório do cara, ele pôs o cigarro na boca, passou mal. Passou super mal. Tipo assim, o cara não avisou para ele não fumar. Ninguém fala isso. A pessoa passa por uma catarse, uma transformação da consciência. Saiu, meteu o cigarro na boca, puta merda, né? Quase teve um treco. Aí, depois, alguns dias, ele foi tomar o whiskinho dele que ele tomava. Quando ele tomou o whiskinho, ele viu que não tinha condição mais de beber. Então, se a gente ainda consegue beber, não tem problema. Mas depois a coisa vai mudar, certo? O Jockey Club perdeu completamente o gosto para ele. Ele gostava de ir em cassino, não via mais graça. Ele tinha um convívio com o pai e com os irmãos, que todo dia, 6 horas da tarde, era o happy hour. Era o whisky e gamão. Ele foi ficando mais recluso e aquilo não fazia mais parte do contexto dele. Ele teve que sair de casa. Né? E o que aconteceu? Os negócios dele ruíram. Ele quebrou.
E aí tinha mais 5 praticantes orando pelo Joel, achando que aquela oração ia fazer ele prosperar. Vai voltar os negócios. Não é assim que Deus funciona. Então, os negócios dele faliram. Ele chegou a passar fome. Só que, de repente, as pessoas começaram a pedir para ser curadas. E o que ele fazia? Nada. E as pessoas eram curadas. Então, o negócio dele se tornou praticante. Ele saiu dos negócios e se tornou um prático. Os práticos da ciência cristã cobram pelo atendimento. A prática da ciência cristã, o Joel explica no Praticando a Presença, que ela pode ser praticada em qualquer ramo e atividade profissional, sem que o indivíduo seja um praticante efetivo, sem que ele faça só a prática. Ele vai aplicar o conteúdo, o dom, a capacidade, o envolvimento profissional que ele tem com a profissão dele. Só que junto com isso, ele aprende a reinterpretar a realidade para todos os problemas humanos. A sociedade, o vizinho que tem problema, o outro que está doente. Ele não teme pelo problema do outro. Então, em qualquer ramo de negócio, ele se torna um praticante que vê coisas funcionarem para outros, curas, mesmo que elas não saibam, mesmo que elas não peçam. Ok? E ele fica no silêncio e no secreto. Então, ele vai deixando que os problemas dele sejam dissolvidos pelas verdades que ele abraça e tem em prol do mundo. Tem isso no Arte de Curar pelo Espírito, né? Deixamos de orar pelos nossos problemas e deixamos que eles sejam dissolvidos pelas verdades que abraçamos em prol do mundo. Ele é a presença, contemplando os problemas humanos e não dando poder. Então, poder a eles. O que é deixar de orar pelos próprios problemas? É deixar de temer ou se preocupar com eles. Mas não deixar de ter uma atividade ativa profissional. Mas diminuir o temor e a ansiedade. Porque pensamento, sentimento e emoção cria realidade. Se eu tenho temor e tenho ansiedade, aquilo vai se manifestar. Tem uma frasezinha no Caminho Infinito, que é assim, ó. A consciência humana que ainda restar em nós se expressará como eterna dicotomia de bem e mal. Ah, tá, então a gente não sai desse buraco nunca? Não. A gente vai aprendendo a reinterpretar os problemas, percebe os pensamentos na nossa mente, percebe as emoções conflitantes no nosso interior e convivendo com este eu humano, que a gente admite, este é o eu humano em mim. Não luto contra ele. Tudo bem, eu aceito o meu conflito sem lutar contra ele, mas descanso nessas verdades. Agora, para descansar nessas verdades, isso acontece dentro da meditação contemplativa e isso acontece na vigília também. Com toda a dificuldade e conflito acontecendo, junto com isso, nós estamos ficando conscientes da presença. Isso é dia a dia. Então, a mecânica quântica funcionar de forma que transforme e a grana entra, não existe. Existe um caminho, um fluxo, uma continuidade de um desdobramento da consciência. O que é o desdobramento da consciência? É a capacidade de estar no mundo e não ser dele. Conviver com problemas e conflitos e ainda assim se alimentar e viver na verdade, dentro do reino do nosso ser, na consciência. A nossa mente, a nossa consciência é o salão celestial, é um salão celestial da presença. Ali na presença povoam e habitam meus problemas e preocupações. Que poder esses problemas e preocupações têm em minha consciência se eu estou nessa presença onipresente? Ele começa a contemplar os conflitos internos e retirar-lhes o poder. Então, o que lhe resta para retirar o poder desses conflitos externos ou externos? Ainda que a vida humana siga um curso aparentemente frustrante ou medíocre, ele continua fazendo o que está ao alcance dele humanamente e desenvolvendo a prática. Faz quanto tempo que você chegou nesse assunto, meu querido? Em 2015 eu comecei com o Hélio. Não, Joel. No Joel, aí 2016, 17, ali no finalzinho de 17, eu dei uma lida assim bem, sabe, só bateu o olho, mas eu não entendi nada. Depois agora no começo. Tentar a meditação contemplativa. Melhorei agora em fevereiro. Então, em fevereiro que eu comecei. Alguns meses. Isso. Aí eu comecei a meditação contemplativa é óbvio e natural, não foi compreendida e assimilada ainda. Não dá tempo nesse período.
Entendi. Tem uma frase no Caminho Infinito que diz assim: a mera leitura da verdade é simplesmente a aquisição de conhecimento intelectual e não o enriquecimento e aprofundamento da consciência. Aí a frase continua: somente o enriquecimento e aprofundamento da consciência é que é o Cristo em nossa experiência. E quando esse Cristo começa, não é na totalidade. É quando começa um descanso dentro da meditação contemplativa. A meditação contemplativa, a gente não leva problemas para dentro. A gente entra nela com problemas, dúvidas e desejos, pedidos, seja o que for, da necessidade humana. Só que eu só entro, não levo para o miolo. Quando eu entro ali, vou relaxar, vou descansar, eu vou esquecendo dos meus problemas enquanto eu entro para a contemplação da presença, da palavra. Ele vai se habituar a preencher a mente com a verdade dentro da meditação contemplativa. Então, se ele faz, por exemplo, isso 2 horas, 4 vezes de meia hora por dia, são 4 vezes de meia hora em que ele atinge um relaxamento profundo, contemplando Deus. Naquele momento, ele está pensando em problema humano, se ele conseguir fazer isso? Não. Então, são 4 períodos de meia hora em que ele está namorando Deus, contemplando Deus, unificando, sendo um pouquinho um com a presença. Aquilo ali tem poder o suficiente para começar a trazer uma harmonia na nossa vida, um fluxo, umas facilidades. São coisas de acréscimo para um pouquinho de reino. Então, a gente não precisa iluminar totalmente ou atingir a comunhão total para que as facilidades comecem a ocorrer, os acréscimos. Mas, com certeza, é uma medida de reino que está sendo alcançada e os acréscimos começam a se manifestar. Porque se não fosse assim, Rafael, o próprio indivíduo não teria confiança no processo. A ferida do ego dele, que é a separação de Deus, começa a ser curada. Ele fala, olha, funciona. Então, como funciona, em vez de ficar mais preocupado, ele mergulha mais no processo. Ele começa a realmente entender estar no mundo e não ser do mundo. E ele dá prioridade à meditação. Ele continua numa vida de ação de negócios ou dos interesses dele, mas parte do tempo é dedicado a estudo e meditação. Então, ele está partindo para um enriquecimento e aprofundamento da consciência. Porque agora ele é capaz de observar seus próprios pensamentos e sentimentos e retirar-lhes o poder. Este é o eu humano em mim. Tudo bem, eu aceito e não luto contra. Descanso nessas verdades enquanto faço o que está ao meu alcance. Ele está vivendo do maná diário. O que é maná diário? É a manifestação. É tudo de átomo manifesto. O campo unificado, segurando tudo manifesto todo dia, é o maná diário. Então eu tenho que reconhecer a presença de Deus naquele dia, em todas as circunstâncias, descansando nessas verdades e ainda aprendendo a observar o meu ego e os meus pensamentos. E para os pensamentos humanos e os conflitos humanos, a gente diz o quê? Não tenho medo de ti, nem jamais lutarei contra ti. Ti quem? O inimigo. O inimigo se esconderá no último lugar em que você procuraria. Então ele está aumentando a capacidade dele de viver e refletir sobre a prática. Então ele não está colocando pensamentos divinos ali para... Senão a gente aplica o pensamento divino como um pensamento positivo e quer que dê certo. Não. Tem que entrar na experiência dessa vivência. Então aí ele não está só na mera leitura da verdade. Ele está no enriquecimento e aprofundamento da consciência. Ok? Então qualquer dificuldade no início da prática, ela é simplesmente a manifestação eletromagnética do nível de consciência em que estamos. Agora, se eu estou tentando usar a prática para acelerar meus ganhos, minha melhora, o meu conforto, eu estou tentando usar Deus para alguma coisa. Então, eu estou pondo o pé no freio, eu estou pisando no tomate. Eu tenho que conviver com essas situações enquanto vou aprendendo a descansar nessas verdades dentro das situações. Então, da meditação contemplativa ou mesmo da oração em vigília, vão surgindo pequenas ideias, criatividade, tranquilidade, ação contínua e focada. Eu não espero o resultado, eu faço o que eu posso hoje. Eu não meço o resultado lá no futuro, eu faço o melhor que eu posso hoje. Só que a gente faz o melhor que a gente pode hoje nos negócios e com as pessoas. Eu não temo pelos problemas políticos, pelos problemas do vizinho, nem pela doença de ninguém.
Então eu estou treinando não temor, não me opor, nem temer o mal, nem o meu, nem o de ninguém. Ele está expandindo consciência. Quando ele, através desse modo de vida, começa a encontrar o maior sentido para esse ensinamento, um maior descanso, maior é assim, um pouquinho mais, tá? Ele começa a ficar... o sexto degrau, não fala? Ramatiz? Sim. Sexto degrau é zero preocupação. Se eu não tenho zero preocupação, como é esse processo? Esse processo é maturidade emocional e individuação, é em direção ao self. Porque ego, superego e self é tudo a mesma coisa. É só muda o nível de consciência. É a própria pessoa. O ego não é uma coisa ruim. O ego, quando é servidor do todo, ele é o superego. E sendo o servidor do todo o tempo todo, mas como é que eu sirvo o todo? É dando prato de sopa na praça? Não. É reconhecendo a presença do todo em tudo e em todos. Se o todo, ou Deus, é espírito onipresente perfeito, eu não posso mais temer a forma ou as circunstâncias. Senão eu estou em idolatria. Eu estou idolatrando a forma. Se eu temo a forma, é uma espécie de idolatria. Falso Entendeu? testemunho. Então ele está testemunhando o inimigo, ok? Então se eu não temo a forma, porque a forma também é a presença, é o espírito tornado manifesto, porque é impossível separar o espírito da forma, eu conheço a forma como presença e sigo um fluxo. Ele vai aprendendo a viver desta forma. E aí a vida dele vai tomar um novo rumo, uma atitude aqui, talvez uma surpresa aqui e outra ali, enquanto ele aprende a não temer, não julgar as aparências, e estudar e meditar. É um fluxo, é unificação. Ele está fortalecendo o ego dele para perceber alguma harmonia nele mesmo, internamente. O reino está dentro de vós. A tradução da palavra self não é ser? Isso. Então ele está sendo a harmonia, porque ele não está dando mais poder às aparências. Na medida em que eu não dou mais poder às aparências, em algum momento eu vou sentir um pouco mais de harmonia interna. O que a gente está falando aqui é intelectual, mental e verbal. É válido? Totalmente. Porque a nossa mente tem que aprender a habitar nessas verdades. Tem uma aula no canal da Rosilda, anota aí, no canal do Caminho Infinito em Português, que chama A Mente Preenchida pela Verdade.